Tem uns pontos sobre jejum. Eu ia Um falar pra deles- você contar aquela história que você gosta bastante do cara que queria morrer e Isso, jejuou. é um dos que eu iria comentar. Tem 2 pontos sobre jejum interessantes. O primeiro foi quando eu fiz jejum e fiquei mais produtivo, e a Malu me falou aquilo, e eu pensei, é óbvio, né? Você olha na natureza, tudo bem que a gente não pode extrapolar tudo que acontece com os animais pra gente. Um estudo em Claro. animais, por exemplo, Não é a mesma não é coisa. a mesma coisa que um estudo Aham. em humanos. Mas você vê leões na savana. O leão, quando ele acaba de comer, ele fica lá deitadão um tempão, né? O leão ativo é aquele que não comeu. Sim. Que ele muitas vezes está indo atrás da caça. E com o ser humano, nessa época de caçador-coletor, a gente pode pensar a mesma coisa. O cara, ele estava ativo nesse momento que ele estava em jejum. Ele precisava ir atrás de alimento, tinha muito mais atenção. E o outro ponto, tem E uma as pessoas frase... ficam mais letárgicas, não é à toa Depois que da o pessoal Sim, tira o soninho, né? Isso. A soneca Exato. depois do almoço. a gente morou em Boa Vista e lá o comércio fechava na hora do almoço. Só quem não fechava eram uns 3 restaurantes que tinham no centro da cidade. O restante fechava todo mundo. O cara comia e ia dormir. Tem até uma história engraçada. Um colega meu dos tempos de exército, né, o Baxis, ele tava lá em Boa Vista, ele falou que foi alugar uma casa, marcou com a corretora no meio da tarde. E aí nada da mulher aparecer. Ele, caramba, ela não apareceu. Ela ligou pra ele 7 horas da noite e falou assim, não, que eu deitei pra dormir na hora do almoço e fui direto. Entendi. Pedindo desculpas, né? Por quê? Porque ela é normal. Como todo comércio fecha, o pessoal descansa. Você não tem nem como resolver alguma coisa, tá tudo fechado. Você tem países onde culturalmente isso acontece ainda. No exército também isso acontecia. No horário do almoço, os soldados todos, depois de almoçar, dormiam ali 1 hora, 40 minutos, né? O tempo que eles tinham até voltar ao expediente. E o outro ponto que me veio na cabeça, nessa história ainda, uma frase do Hipócrates. E o médico hoje faz o juramento hipocrático, né? Quando ele vai começar a exercer a medicina, né? De primeiro não fazer mal. E o Hipócrates, entre várias frases muito interessantes, tinha uma que dizia que a gente perde a saúde conforme se afasta da natureza. E a outra dele é faça do alimento Faça o do seu seu alimento remédio. o seu remédio, sim. Muito boa essa também. Mas esse episódio de se afastar da natureza, o homem em estado natural vivia em estado de escassez. Então não tinha comida o tempo todo. E aí tem uma história romana muito interessante. Que havia um grande orador em Roma, Cícero, e ele trocava cartas com um amigo chamado Tito Pompônio Ático. E essa correspondência está registrada, né? São as cartas a Ático. E o Ático, ele ficou muito doente em um momento. Ele ficou tão desgostoso, assim, com a vida que ele falou, quero morrer. Vou fazer jejum, né? Vou deixar de me alimentar para morrer de inanição. E ele fez jejum e se curou fazendo jejum. Então, o mal que ele tinha, ele foi resolvido através disso. E hoje já tem estudos sobre essa questão, né? De que o jejum favorece até a saúde do corpo. Várias Como é que coisas, é isso, Patrícia? porque o jejum, ele tem como modificar a tua informação genética, né? Então, todo mundo nasceu com um código genético, que a gente chama de DNA, a gente aprendeu lá na biologia, lá atrás. Só que o que acontece? A gente já sabe há muitos anos que a gente pode ligar o disjuntor ou desligar o disjuntor do adoecimento ou da saúde. São escolhas que dizem respeito às nossas escolhas de vida. Então, isso hoje tem mais relevância do que você simplesmente achar o seguinte: meu pai é diabético, eu vou ficar diabética. Minha mãe tem problema de tireoide, eu vou ter problema de tireoide. A Não genética é assim. não é uma sentença, né? Não é uma sentença, isso tudo pode ser transformado a partir do nosso estilo de vida. Estilo de vida envolve alimentação, sono, hormônios, se você fuma, se você não fuma, a procedência da tua comida e várias outras coisas. Então, a questão do jejum, o jejum, ele consegue ir lá no seu código genético e desativar o gatilho de adoecimento, de uma série de doenças que têm origem de inflamação. E hoje, todas as doenças, basicamente, principalmente as crônicas não transmissíveis, metabólicas e tudo, são inflamatórias, né? Obesidade é inflamatória, diabetes, o pré-diabetes, todas essas que a gente vem falando, inclusive as cerebrais, tem relação com inflamação, uma neuroinflamação quando é no cérebro, né? Então, o jejum tem essa finalidade e essa capacidade de poder trabalhar em torno disso, né? E o jejum também tem uma finalidade de te ajudar muito na questão do equilíbrio do sistema imunológico, que é um tema que agora Tá em ficou alta. muito em voga por conta, né, de pandemia e tudo. Tem alguns trabalhos de jejum, de dieta cetogênica com Covid, por exemplo. Já tem. Legal. Tem, de mostrar a Que melhora é a dieta de resultado. cetogênica? A dieta cetogênica é essa que a gente falou que pro cérebro, pra atividade do cérebro, pode ser muito legal. Que é uma dieta assim, você vai ter 60% do que você come do seu dia é de Em fonte gorduras. gordurosa, é dali pra cima. Aí você vai ter muito baixo carboidrato e moderado em proteína. Então também não é ficar comendo picanha o dia inteiro, nem linguiça, salaminho, mortadela, que seria uma delícia, mas não é assim. Mas é a gente buscar fontes de gorduras saudáveis, coco, abacate, castanha,
os azeites todos, vários tipos de gordura que são saudáveis. E provavelmente você vai comer pouco, né? Porque a gordura, ela concentra uma quantidade muito caloria grande maior. de calorias em um pequeno espaço. Então, por isso que é muito fácil também exagerar. Inclusive, nas coisas que não são tão legais comer. Tipo, sorvete, queijo, quindim. Você consegue comer uma quantidade muito grande, porque é gordura. E também porque é gordura. É gordura mais açúcar. A mais né? açúcar que é a pior de todas. Que Que é não algo que existe na natureza, Não, inclusive. você não acha. O Ah, abacate só é o homem muita fez. gordura, não Sim, tem mas não tem carboidrato. carboidrato. Exatamente. Aí você tem a batata que é carboidrato e não tem gordura. Aí o que que o homem vai e faz? Ele frita a batata no óleo do abacate. É o homem brincando de Deus, né? Aí fica maravilhoso.